Olá, bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, programa onde eu faço uma análise tanto do mini índice quanto do mini dólar, dos pontos operacionais que a gente teve no dia, através da lupa do método Renko Mais. Eu sou Fábio Rocha, criador e desenvolvedor aqui do método. Hoje um dia atípico, primeiramente que é feriado, dia 21, então vou estar gravando e falando sobre o dia 20, né, a quarta-feira, e principalmente também porque foi um dia atípico para os futuros, pois ambos trabalharam para a mesma direção, né? Ambos nos deram boas oportunidades de venda. Então hoje foi o dia do vendedor, né? Dia 20 foi o dia do vendedor. Então vamos lá para o gráfico para a gente ver como que foi a movimentação do dia e quais foram os melhores pontos operacionais que a gente teve. Então vamos começar nossas análises. Mini índice futuro, 10R, 15 minutos aqui. Dá um zoom aqui maior para deixar os candles maiores para a gente poder estar fazendo a comparação. E vamos lá então. O mini índice ele abriu no gap. Então a gente teve uma abertura no gap de alta. Era o Fibogap? Era o Fibogap. Né? 300 pontos aí, o mínimo, 310 pontos, né? O mínimo necessário para a gente estar traçando o Fibogap. Abaixo disso eu acho os gaps irrelevantes. O preço, ele resolveu, a partir daqui, da abertura, cair. Ele deu uma boa puxada. Ele fez a transição inversa ao gap, né? Ou seja, ele abriu em gap, mas resolveu trabalhar na ponta vendedora. Tem vários fatores aí fazendo com que o preço esteja trabalhando mais vendedor do que comprador, né? Enfim. Vamos lá, o preço começou a cair. Caiu com força aqui já próximo das 9h30. 9h28, mais ou menos aqui assim, 9h30 foi aqui o fechamento. Né? Então, é essas duas barras aqui de 15 minutos. Se eu desenhá-las aqui, ó, isso aqui é a primeira 30 minutos. Ó. Então, esse é a primeira movimentação de 30 minutos do dia. Muito importante para a gente entender, talvez, como que possa ser a formação do preço na continuidade do dia, né? E o dia mostrou, né? Se a gente juntar esses dois candles aqui, fica um baita de uma vela vendedora muito forte, né? O famoso candle elefante aí. Então, muita força vendedora, recusando o máximo anterior, né? Recusando o topo anterior. Muita questão de venda sendo colocada. Mas é claro, a gente tem que entender também que o preço ele pode corrigir antes de continuar a sua retomada, pois ele deu uma bela numa esticada aí, mas ele ainda continua esticando aqui, né? A gente teve essa caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora aqui, longa, como foi aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boxes formando essa caixa de Pandora. Ela tira qualquer oportunidade de você querer fazer operação aqui, ainda mais esse horário da manhã aqui, para vocês terem uma ideia. Começou às 9h22 mais ou menos a caixa de Pandora. É isso aí, 9h22 começou a caixa de Pandora. E ela foi encerrar quando rompe o box aqui para baixo. Ou seja, nesse box aqui, já 9h58. Então ela ficou às 9 da manhã praticamente, ficou trabalhando aqui dentro. E aí aquela, né, fica você posicionado dentro de uma caixa de Pandora, beleza, que mesmo que você tivesse vendedor, você posicionado ali, você não vai ser estopado, porque o seu stop de 150 pontos está acima da máxima desse box aqui. Mas a questão o calor, o famoso calor, aquela ansiedade que gera você ficar posicionado muito tempo no mercado, você ficar 40 minutos posicionado aqui, te gera uma ansiedade, te gera um estresse muito grande. Muito mais do que quem, por exemplo, ficou esperando para de repente fazer qualquer outra operação de retomada aqui, ó. E teve que esperar aí quanto tempo? 1, 2, 3, 4 barras, ou seja, 1 hora depois da primeira barra de meia hora, ou seja, só 10h30 da manhã que a pessoa teve uma boa movimentação, né? Uma movimentação, acho que muito mais contundente na questão de te dar um bom resultado. E com menos e sofrendo menos, né? Com menos ansiedade, né? Colocado a favor de uma boa movimentação. O mercado é feito de calma, de paciência, principalmente para quem opera o day trade, quem é pequeno, quem é trader autônomo, né?
E que é pequeno, aí eu falo aí, quem roda sem contratos aí é pequeno. É pequeno. Pensa só, uma mesa prioritária, uma mesa prioritária, uma mesa de tesouraria, uma pessoa lá vai rodar 10, 20, 30 mil contratos. Então não pensa que porque você roda 100 contratos aí, você é grande, não, você é pequeno também. E tem que se expor menos. Quanto mais contrato você tem também colocando numa operação, menos você tem que estar se expondo àquela operação. Mais refinada tem que ser a abertura daquela posição. Né? Então, isso tudo gera ansiedade. Você também às vezes está alavancado demais, vai te gerar ansiedade. Às vezes sua mente não está preparada para isso, você ainda não tem consistência para isso e está se alavancando. Então, cuidado também. Continuando então a leitura do dia. Opa, perdão. Perdão, pessoal. Continuando então. Aí o preço veio caindo. E ele fez esse fundo aqui. Quando ele solta esse bull aqui, 10 e 11, 10 e 15 da manhã aqui, quando ele solta esse bull, ele confirma esse fundo. Opa, fundo confirmado para nós, continua a ideia prática do que o Rossi falava, do que o Marco Rossi falava dentro do Fibonacci, que é certeza de um topo, probabilidade de um fundo. O fundo verdadeiro, né, foi bem mais abaixo. O fundo relevante de toda a movimentação foi lá embaixo. Mas a questão é que aqui houve uma confirmação de um fundo com uma relevância para um FIBO. E a partir dessa relevância desse FIBO, se a gente também prestar atenção aqui, ele tem um tipo de movimentação no que eu chamo de fractal 5, que é a movimentação do fractal 5.3, a pernada da tendência. Depois aqui, quem sabe, né? E foi o que aconteceu aqui. O fractal 5.3 completo, só que eu só preciso da movimentação da parte da tendência para traçar o FIBO. Eu não preciso do 3, eu só preciso do 5. E com ele, eu traço meu FIBO. FIBO é o gap interno invertido, né? O gap interno você pode traçar para qualquer direção. Deixa eu tirar ele lá do 15 minutos para não atrapalhar nossa visão no 15. Vamos lá. Beleza, prontinho. E aqui então o preço resolveu dar essa corrigida, né? Resolveu dar essa parada, e a partir daqui então ele começa a gerar o que? Sinais junto lá nos candles também, né? Quando há aqui, vamos lá, chegar aqui nas 11h30, às 10h30, perdão. 10h30 é nessa correção de 3 blocos aqui, ó. 10h30, tá? Entre fechamento e abertura do próximo box aqui abaixo dessa correção, eu tenho às 10h30, que também é a abertura do mercado americano. É importante. E aí, quando a gente olha aqui, ó, eu tenho um baita do martelo, né? O que é dito no martelo? O martelo não é, a maioria do martelo é um sinal de compra, né? Ou o que o comprador aconteceu com ele, né? Isso aqui é o que eu chamo de vestir a gravata, né? Eu tive uma vestir de gravata dupla aqui, porque eu ainda trabalhou 2 martelos aqui. E esses 2 martelos aí que eu tive a queda, né? Então, o primeiro martelo provavelmente é essa movimentação aqui. E o segundo martelo é essa movimentação aqui. Né? Vamos lá, diminuir aqui. Pronto. Então, a entrada ótima e excelente tá onde? Tá aqui. Na abertura das 10h30. Onde é que é a abertura das 10h30? É aqui, ó. Então, nesse momento, eu tenho, acho que, o melhor trade do dia aqui, né? Porque aqui foi a entrada que jogou o preço lá para baixo. Né? Aqui foi a entrada que fez o preço caminhar a 161. Da onde? Saindo da onde? 7,6. Saindo da melhor posição que a gente tem no FIBO para a questão de delimitar tendência. Porque a partir do momento que o preço trabalha 7,6 para dentro aqui, eu estou mais para uma lateralidade, para um momento de lateral do preço do que de tendência. Quando o preço ele sai de 7,6 e ele vai embora, isso aí ele está querendo demonstrar tendência no dia, tendência no momento. E tentar jogar onde? Lá no alvo do robô, que é o 61. O stop dessa operação está aqui, acima do candle anterior. E onde está o alvo? 7,6, geralmente 111. Você vai levar lá no 111. Ó.
Você tem aí 350 pontos. É claro, o preço andou até 880. Ele andou até 880 pontos. Então você tem entre 350 e 880 pontos a possibilidade de fazer a sua meta do dia com apenas um trade. Não mais do que isso. É o mais importante, a gente entender que a gente tem que operar pouco quando a gente é CPF, quando a gente é operador autônomo, pequeno, e a gente tem que se expor o mínimo possível. Ficar o menos tempo possível exposto. Das 10h30 aqui, ó, que foi a abertura e fechamento do mercado, até o alvo. Eu tive outras entradas aí no meio do caminho, já vamos comentá-las. O alvo aqui, ó, é 10h43. Ou seja, eu não fiquei posicionado nem numa barra de 15 minutos. Eu fiquei aí 10 minutos, 12 minutos, 13 minutos posicionado para conseguir extrair meu capital de 350 pontos. E dependendo de como tá a minha mão, dependendo de como que eu trabalho essa correção de 3 boxes aqui, eu poderia estar com a minha mão cheia, por exemplo. Quem já tem uma certa consistência, trabalha com 2, 3 tamanhos de mão. Mas quem, por exemplo, trabalha ainda com a mão única, trabalha com um contrato apenas, pensa só, são 350 pontos. Se de repente você busca 500 pontos de meta diária, você está a 150 pontos da sua meta. É meta. A busca talvez por esses 150 pontos é quando você devolve aí o dinheiro, acaba devolvendo para o mercado. Então entenda que nem sempre você vai conseguir os 500 pontos. Vai ter dia que você vai conseguir 350 e vai ter dia que você vai conseguir 650, 900, 800. Tudo vai depender de como você faz, é claro, também o trabalho da sua mão, o trabalho das suas análises, né, ali, dentro do que está acontecendo do momento, os alvos e tudo mais, né? Claro, o gerenciamento da operação aí é de cada um, né? Não tem como eu chegar para você e falar, ó, não, você tem que operar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu não sei como que é a sua situação psicológica perante o gráfico. Essa questão de, fulano me fez o gerenciamento de risco perfeito para mim. Não tem como. Quem faz o gerenciamento de risco perfeito para você é você mesmo. No mercado financeiro, essa questão da gente querer depender de outras pessoas para tentar gerar capital é complicado, muito complicado. Mas aí, é claro, a gente teve aqui, ó, uma outra entrada aqui muito interessante, que foi essa correção de 2 boxes. Teve o bear aqui? Teve, só que o bear está muito próximo de um fundo. Aqui eu já tive o rompimento desse fundo. Então o rompimento desse fundo aqui, ele abre a possibilidade do quê? De talvez vir do 100 até 127. Quanto que eu tenho do 100 a 127 aqui? Eu tenho mais 300 pontos de alvo. E se eu tenho mais 300 pontos de alvo, então, se você busca 500 no dia, você fez 350 aqui, você vai ter que, é claro, esperar a próxima, né? Mas se você busca 500 pontos, aqui você teve 300. Então, mesmo que você não conseguiu pegar lá em cima, aqui você teve 300. Então, aqui você tem uma entrada também que te gera um bom capital. Um excelente capital. Mas não é a meta que eu esperava, né? Entre a dinâmica. Tudo bem. Com o capital no bolso, talvez você consiga se manter mais calmo e tranquilo para vir e operar novamente, para vir tentar fazer uma nova operação e buscar pegar a pontuação que você tanto deseja ali para completar esse saldo, né? Então, aquela ideia também, quanto menos tempo eu fico posicionado, menos ansiedade eu gero, melhor pode ser meu resultado. E aí aqui então eu tive mais uma boa entrada, o preço ele fez 1,27, ele caminhou até 1,27. Quando ele caminha até 1,27 aqui, o que ele abre espaço? Ele abre espaço para um 4,1 e um 61, né? Ao abrir espaço para o 4,161, então podemos trabalhar isso, sim. Só que o que a gente tem que ver? Que o preço ele se move em pernas e correções. Se a gente olhar aqui para trás, ó, o preço ele está vindo, ó, perna, correção. Chegou a tocar os 50% na correção? Não. Mas, né, ele fez uma correção. Ele fez uma movimentação. Então, você sair vendedor daqui, dessa região, é vender baixo. É arriscado.
Quer dizer que não vai funcionar? Não, o preço poderia muito bem daqui continuar caindo, né? Porque ele estava mais ou menos repetindo algo que ele fez atrás. Né? É uma repetição, sim, é uma repetição. Só que nós temos que sempre estar analisando o todo do mercado. E o mercado ele veio de uma grande puxada, e essa puxada ela vem até aqui, só que ela corrige. Então essa puxada aqui que ele deu, ela também pode estar corrigindo. E pode ser uma correção que vai demorar aí 2, 3, 4 barras de 15 minutos, não é nem de 5. Então pode ser até 1 hora de correção. E a gente tem que ter essa paciência, essa calma. Ó, agora aqui, 11 horas da manhã, a nova operação que se teve aqui, que pelo price action, que foi quase meio-dia. Então você teve que esperar, você teve que ter paciência. Não adianta. O preço vai fazer aquilo que ele bem entender, não aquilo que nós queremos que ele entenda, que ele faça. E aí aqui, ó, ele toca um 4-1, ele crava. Eu não gosto muito quando fica cravadinho assim, eu prefiro quando dá aquela passadinha para marcar. Volta no 111, 111 é um 4-1, 111, voltou. Só que quando ele volta, olha só que interessante. Ele dá uma falha de rompimento de 2 blocos aqui no 127, ou seja, ele deixou o nível de 4-1 ficou para trás. Ele não conseguiu voltar no nível de 4-1. Então, se ele falhou em fazer esse nível de 4-1 aqui, ele pode tentar voltar lá no 100. Quem sabe até 7,5. Né? Mas o caminho natural seria o quê? Você fazer uma compra do 127 para o 100. Isso aqui é uma entrada para iniciante, para quem ainda não tem consistência? Não. Para o intermediário que não tem consistência? Não. Essa aqui é uma operação para quem já tem uma certa consistência no mercado, para quem já consegue trabalhar bem as entradas no mercado financeiro. Porque aqui é uma entrada contra a tendência. Quem está iniciando, quem está procurando ter consistência, né? Quem ainda está no ganha e perde demais, ganha e devolve, ganha, devolve, ganha, devolve, tem que procurar sempre trabalhar a favor da tendência vigente do momento, né? Do dia. Ah, mas e dia de lateralidades? O dia de lateralidade, você sempre pode ver que sempre vai ter um lado do mercado que vai trabalhar mais com maior velocidade. E aí você vai sempre procurar estar trabalhando aquela velocidade do mercado. Agora, se você ainda não consegue entender a lateralidade, aí é melhor não operar. Aí é o dia de não operar. Né? Porque não operar também é gay. Então, essa compra aqui, né, voltando então aqui ao gráfico, essa compra eu tenho um stop muito bem colocado lá abaixo da barra. Olha lá. E o alvo, 127, 100. Então, esses tem 230 pontos aí para você buscar, mais ou menos, 220 pontos. Então, se de repente a pessoa ela fez aqui a venda, né, é claro, o trader que já tem mais consistência. Ele fez a venda, pegou 300, depois mais 200, pronto, meta do dia. Apesar que essa venda aqui, ó, ela gerou 425 pontos, aí 430 pontos. Então, daria para estar extraindo quase que todo aquele mito dos 500 pontos, né? Eu acho que, assim, a gente tem que ter uma meta de loss. Mas a meta de gain, ela tem que começar, quanto mais você vai crescendo no mercado, mais flexível ela tem que estar. Mais flexibilidade você tem que dar para ela, né? Então, continuando aqui, vamos lá. O preço ele sobe e ele para aqui, ó. Ele faz essa paradinha. A questão é que aqui eu tenho uma antecipação de padrão. Eu tive uma grande barra compradora e um doji, né? Muitas pessoas vão falar que é o spinning top, né? Que eu chamo tudo de doji, barra lateral, né? Isso, claro, vindo lá do Walbrooks Price Action. Então essa barra lateral, essa barra de indecisão, né? Por que barra lateral de indecisão? Porque fechou próximo à abertura dela, tem muita sombra, né? O que a gente chama de saliência, tem muita saliência. O corpo é pequenininho. Então é uma barra de indecisão. O preço ficou indeciso sobre subir para compra. Mas olha só que interessante, né? Ele fez o que? Ele veio testar o ponto da mínima do martelo. Ele veio testar a mínima do martelo ali, o ponto de rompimento. Então, rompimento, teste do rompimento. Essa aqui, eu não tenho padrão de box. Né? Eu só tenho esse martelaço aqui, solto, no extremo, né? Formando um extremo, é claro. A gente não tem a certeza aqui desse extremo. Mas a entrada seria aqui. E quando a gente coloca o stop,
a gente vê que o stop está acima da barra de 15 minutos. Então, essa entrada é muito boa. Essa entrada é o que eu chamo de entrada de price action, né? E o alvo tá lá, ó, lá no 61. Ah, quem busca 500 pontos aí, ó, tá aí, ó, 500 pontos. 500 pontos no trade. Então, do 111 aqui vindo pro 61, né? A gente conseguiu fazer 500 pontos. Em quanto tempo, ó? 11h58 aqui, ó. Esse aqui já é um trade perto da hora do almoço, um trade da hora do almoço, né? 15 minutos ficou posicionado. 15 minutos para fazer 500 pontos. Então esse é o tempo que você vai ficar exposto. Não quer dizer que é o tempo que você vai ficar trabalhando no mercado. Para você poder abrir uma operação dessa, você tem que estar pelo menos 2 barras de 15 minutos. Eu diria assim que pelo menos a 1 hora analisando bem o mercado. A gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa calma. Cultivem isso. Cultivem que é a melhor coisa que vocês podem fazer para vocês mesmos, para vocês manterem a consistência de vocês. E aí aqui o preço chega no 61, alvo do robô, e começa a trabalhar a falha. Ó, primeira falha de rompimento de 3 box, depois eu tive mais uma falha de rompimento de 3 box, tive essa entrada aqui então nela, né? Se a gente for olhar, apesar que ela rompeu o fundo anterior, não é muito interessante essa entrada aqui, se fazer. Opa, perdão. Eu, por exemplo, não faria, né? Mas para quem fez, não estava errado. Principalmente porque ó, eu estou em cima do alvo do robô, o stop está muito bem colocado lá em barras de indecisão de lateralidade e essa indecisão, essa lateralidade saindo daqui, eu estou comprando baixo. Comprando baixo, ó, eu poderia fazer aí até 275 pontos, que para um contra-tendência é uma bela de uma pontuação. Uma bela de uma pontuação. E aí, é claro, o preço ele sobe aí. Aqui ele dá uma correção de 4 boxes, já às 3 horas da tarde aqui, né? Ainda é um bom momento para operar. Ele vai dar aí, acho que uns 250 mais ou menos, né? De pontuação para quem ainda conseguiu pegar essa entrada, né? A gente teve aqui a famosa valsa aqui do mercado, né? Olha a correção como é que ela é complexa, né? Uma correção complexa, bem chatinha aqui, bem lateral, demorou, né? É um trade que você abriu aí 12h40 para chegar no alvo, ó. Foi 2 horas da tarde, então foi 1h20 posicionado para fazer 275 pontos, sendo que em 15 minutos você fez 500 ali atrás. Então para vocês verem como que é interessante esse pensamento, ó. Vestida de gravata aqui, ó. Teve essa vestida de gravata aqui, ó, martelos seguidos, né? Vestir uma gravata em 3 martelos aqui seguidos. Interessantíssimo, né? O que aconteceu aqui? O stop estava aqui, 127 era para voltar para o 61, ou seja, você teria até nessa operação aí 330 pontos para buscar. Ele não deu, né? Deu um pouco menos, ele ficou brigando aí, fez esse fundo aí antes. Ele deu 260 pontos aí na operação também. No todo não é ruim. E aí depois veio pro fechamento do dia, aonde? No alvo do robô, no 161. Que beleza, né? Fibonacci, Fibo robô aí. É magnífico, eu adoro essa ferramenta. Essa foi a movimentação do dia, dentro do Fibo. Essa foi a movimentação do dia dentro do 15 minutos. Ó, certinho. Candle de abertura aqui, ó. Então assim, o dia de ontem pro mini índice foi, né, o dia para procurar venda. Para procurar venda. Teve compra? Teve 2 compras aqui, ó. Teve uma compra aqui e outra compra aqui. Em cima das falhas de rompimento, em cima de formações de box aqui do Renko Mais, né? Dos padrões de box do Renko. Teve os trades de contra-tendência, mas a tendência, claro, foi muito melhor. Não foi um dia que teve muitos trades, né? Não teve muitas operações, não foram poucas operações bem selecionadas, mas que para quem trabalhou na ponta certa do mercado, fez aí um bom capital. Então esse aqui foi o mini índice, agora vamos ver o mini dólar. Vamos lá então, vamos começar a nossa análise aqui do dólar. Então, dólar aqui, fechamento, abertura no gap, um belo do gap aqui, né? Tivemos aí 19 pontos aí na abertura do gap
E aqui, ó, vocês vão ver, 9h30 aqui, ó, da manhã, a gente teve a confirmação desse FIBO, né? Então, esse fundo aqui, ele confirma esse FIBO. E o mais interessante é que essa entrada, né, o dólar, eu sempre ressalto isso, que o dólar, para mim, ele é diferente do mini índice na questão do início do dia, principalmente da arrancada inicial do dia. Então, sempre no Morning Foco pela manhã, pessoal, eu falo, ó, a primeira barra de 30 minutos do dia pode ser muito interessante para a gente estar procurando fazer alguma entrada a favor do movimento vigente ali. E o mais interessante de tudo é que nesse Fibogap, o que esse Fibo nos deu? Ele deu o filé. Ele deu 7,623 aqui no dólar. Então, ó, 9h30 da manhã aqui, mais de 9h30 da manhã, já 9h33, 9h37 aqui a entrada. Muito boa. E eu vou pegar lá no 15 minutos e vou mostrar que ela foi muito boa, porque, ó, o 15 que aconteceu nessa barra aqui, ó. A barra pós 9h30 aqui, né? Ó, 9 a 9h15, 9h15 às 9h30, 9h30 às 9h45. Ele veio testar a mínima da barra, falhou. Olha lá. É aqui. É essa falha. Então, essa falha aqui que aconteceu? Bull de ignição. É claro que a gente está num momento fazendo um contra-tendência, por assim dizer, né? Pela abertura em gap de baixa. Porém, a gente está fazendo um fundo mais alto. E bem marcado dentro do FIBO. Dentro de uma região muito importante do FIBO. Assim, para trabalhar essa entrada aqui é tranquilo. Quem conhece o método, quem trabalha o método, sabe que essa entrada é uma das melhores entradas que a gente poderia fazer. Né? E ó, 15 pontos. 15 pontos em 17 minutos. Então você também não tem que ficar tanto tempo, né? Acho que até menos. 9 minutos. Então você não tem que ficar tanto tempo exposto no mercado. O mais interessante de tudo que ele deu, uma continuidade aqui bem ruinzinho. Mas era uma continuidade que no terceiro box aqui, você já poderia estar com seu stop no zero. Ou seja, você teve um trade de 15 pontos com risco zero. Com risco zero. Muito bom, muito bom. E soltou aqui a falha de continuidade, que se tornou um bull. E esse bull se tornou uma falha de rompimento de 2 boxes. Essa falha de rompimento no fechamento de gap, fazendo o quê? Fundo, topo duplo mais baixo também, dá a volta do filé. Então assim, a gente teve um bull de ignição para dar a compra e fazer o filé, e uma falha de rompimento de 2 boxes para dar a venda e fazer o filé. Então logo pela manhã aqui, né, antes até, ó, aqui, ó, a entrada se deu, vamos ver rapidinho aqui, a entrada se dá às 9h59, ou seja, 10 horas da manhã, né? Então, na primeira hora do dia aí, o mini dólar, excelentes operações, ó, a entrada e ó, o stop, que beleza, né? Acima do candle, acabou formando aqui, né, ó, um shooting, não tão shooting star, mas mesmo assim, ó, foi lá embora. Veio pro FIBO. E aqui, uma entrada até melhor, né, que ela gerou 18 pontos na operação, né? Então ainda foi melhor ainda essa entrada de venda. E aí é o momento que o preço, que o vendedor toma conta do dólar e as melhores operações começam a vir na venda, né? O preço ele vai caindo, ó, soltou um bear, difícil entrar nesse bear, né? Difícil entrar nesse bear, não é simples. Esse então nem se fala que esse bear aqui embaixo, aqui próximo da abertura do Dow Jones aqui do mercado americano, não é legal também. E aí o preço, por mesmo assim, ele vai lá e crava no 2.7. Quando ele crava no 2.7 aqui, ele abriu a porta para o 61, ele abriu a porta para o 4.1. Então são alvos para nós que se tornam. E daqui ele volta onde? Ele volta no melhor ponto, no 7.6. E correção de 3 boxes. Correção de 3 boxes. Entrada. Olha lá. A gente veio de uma movimentação sequencial, ó. 1, 2, 3 barras de candle de venda, 15 minutos. Uma barra compradora e que muito bem poderia estar significando essa correção, pois olha aí, ó, nós estamos vindo da queda, nós estamos em queda nesse momento. Então
O alvo está lá embaixo. Ó. Se a gente olhar aqui para trás, a gente tem um grande canal aqui. E esse canal, onde que está o alvo? Está lá embaixo. A linha do canal está aqui. Ó. Tá aí, e o alvo estava aqui embaixo. Ah, posso mudar um pouquinho essa linha de canal e fazer aqui? Pode. Opa, aí, aqui. Pronto, melhor ainda, né? Aí crava a linha do canal lá. Então, a entrada da venda aqui, muito boa. Correção de 3 boxes, stop sempre tem que estar acima. 2 ticks acima da máxima do padrão. Que também iria colocar simplesmente acima de 3 barras, né? De 15 minutos. O preço ele dá uma judiadinha aqui, né? Ele faz essa caixa de Pandora, mas ó, 7,5 eu poderia estar levando para 2 alvos aqui possíveis, até 3. Que o primeiro alvo, que é a dinâmica inicial de 10 pontos aqui, né? 7,6, 111. Depois, 15 pontos no 127 e 20 pontos no 141. Então eu tive 3 alvos possíveis aqui. 3 alvos possíveis nessa operação, muito bom. A queda teve uma reentrada aqui, né? Essa correção de 2 boxes aqui eu poderia estar fazendo uma entrada também. Do 100 eu poderia estar levando aqui para um 4-1, né? Para um 127, então 10 pontos aí no 127 mais ou menos, e no 4-1 aí uns 15 pontos. Então mais um trade dentro da operação, mais uma possível operação aqui dentro, e o alvo foi um 4-1. Interessante que, olha só o que surgiu, repetição, né? Aqui já 11h40 da manhã, caminhando para a hora do almoço, né? Para quem pode operar na hora do almoço apenas. Tá aqui essa entrada aqui no 127 e o alvo estava aqui, ó, no 61. Aqui embaixo é 205. Para ir para o 205, ele geralmente parte aqui do 41, então foi difícil essa entrada para o 205, né? Foi bem difícil, mas essa entrada aqui para o 61 era possível, pegar 10 pontos aí, 9 pontos e meio, 10 pontos que não é nada mal no dólar também. Não é nada ruim pegar uma pontuação dessa, né? Olha aí. E o preço vai embora, né? O preço ele cai muito mais, ele quase toca aqui, ó. Faltou um pouquinho, um dedinho para chegar lá. Então da entrada aí nada, ó, 25 pontos. 11h46 para meio-dia e 8 aí para fazer 25 pontos, né? Não nada ruim, né? Nada mal essa operação. E aí o preço ele chega aqui na hora do almoço, meio-dia e 10 aqui já. E aí ele dá essa travadinha, anda lateral a hora do almoço aqui toda, né? E ele vai dar uma reentrada apenas aqui, né? No 61 ele ficou trabalhando, brigando, não conseguiu subir. E aqui é que ele vai dar uma nova entrada numa correção de 3 boxes, né? Ele deu uma aqui que infelizmente gerou um stop, se entrou, né? Aqui infelizmente não foi legal essa operação, né? Ó, essa entrada aqui, o stop estava aqui, foi só um violino mesmo, né? Olha aqui, bem ruim mesmo. Foi um momento de que também se abriu a operação aqui a 1h34, né? Complicado mesmo. Então, assim, se de repente entrou aqui e tomou esse stop, foi um momento que o mercado deu essa parada mesmo, chamou para valsar. Complicado. É aquilo, né? Nem sempre o mercado vai fazer aquilo que a gente espera ou aquilo que ele está apontando. Então é por isso que a gente tem o stop, né? Para eliminar talvez maiores perdas, né? É claro que isso aqui dói, porque tomar o violino e depois o preço ir, né? Aí o preço foi a favor. Mas é aquilo que eu falo, né? Da questão da dinâmica. Né? Da dinâmica. Aqui ele deu mais 14 pontos nessa operação. E depois o fechamento do dia aí. Por que eu falo a questão da dinâmica, né? É a dinâmica do FIBO. Se a gente procura trabalhar a dinâmica do FIBO, então entrar aqui a gente não estaria entrando, a gente teria que entrar daqui. No 4-1, talvez essa operação aqui nós não teríamos feito
conseguido fazer ela, por causa disso, né? Porque ela não deu a dinâmica para nós. Então essa operação aqui também não teria tomado stop. É como eu digo para os alunos, para quem vem fazer a mentoria. E claro, para vocês que sempre estão me acompanhando aqui no resumo. A paciência, o entendimento da onde a gente está operando, o price action é a melhor coisa que a gente pode estar seguindo, a melhor coisa que a gente pode estar fazendo para não estar tomando stops desnecessários, por exemplo, ou violinos, que isso aqui ele pode não só fazer mal aqui para o dia, ele pode fazer mal por uma sequência de dias, porque o violino ele machuca a gente mentalmente e a gente tem que sempre estar com a nossa mente forte para estar operando o mercado financeiro. Beleza? Esse foi então o resumo do dia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, então deixa o like, compartilha com quem você conhece. Se inscreve no canal se não está inscrito. Se está inscrito, mas não ativou o sino, ativa o sininho aí para estar sempre recebendo os meus vídeos. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!